Várias pessoas afirmaram nos últimos anos que o árbitro Rafael Claus é palmeirense. O lateral Rafinha, o ex-árbitro Rodrigo Braghetto e para quem trabalha na arbitragem assim como eu, sempre ouvimos falar que de fato ele é palmeirense. Mas isso realmente importa? Isso realmente interfere na vida do árbitro? Para quem não me conhece, eu sou Paulo Caravina, sou árbitro de futebol e aqui falo sem clubismo algum sobre a regra e a arbitragem de futebol e dou minha opinião sobre lances polêmicos que envolvem a arbitragem. Então já se inscreve no canal para estar sempre por dentro de todas as polêmicas de arbitragem. E a polêmica dessa semana se deve às finais dos campeonatos estaduais, mais precisamente do Campeonato Paulista, e é sobre a escala do Rafael Claus para apitar uma das finais, que será o Derby Paulista, Palmeiras e Corinthians. Um dos clássicos mais importantes do mundo, exige uma arbitragem de altíssimo nível e é isso que as equipes querem. Antes mesmo de ser anunciada a escala, todos nós sabíamos que o Claus seria um dos árbitros escolhidos. Só não sabíamos se seria para o primeiro jogo, no Allianz Parque, ou para o segundo jogo, na Neoquímica Arena. Pois ele é o melhor árbitro disparado da Federação Paulista, é também o melhor árbitro brasileiro e um dos 10 melhores árbitros do mundo. Segundo, não é minha opinião, é segundo o ranking da IFFHS. Então, para um grande jogo, um grande árbitro. Mas por que então toda essa polêmica? Pois foi descoberto o time que o Rafael Claus torce, ou torceu na sua infância, que é um dos finalistas, o Palmeiras. E eu não condeno a torcida corintiana por reclamar disso, pois se fosse ao contrário, um árbitro corintiano, todos os palmeirenses estariam fazendo a mesma coisa. Mas da onde que surgiu essa informação? Quem é da bola, tanto árbitros, dirigente, jogadores, acabam sabendo qual time um ou outro torce. E após o Claus expulsar o Rafinha corretamente, é importante essa informação, em um choque rei, o lateral São Paulino saiu falando e acusando o árbitro de ser palmeirense. Pronto. Aí todos ficaram sabendo para quem o Claus torcia e é óbvio que todas as decisões após essa descoberta a favor do Palmeiras foram contestadas. Só que ninguém fala da baita hipocrisia que foi o Rafinha falar isso sobre o Claus, pois o mesmo Rafinha disse ser São Paulino de infância. Mas ninguém coloca em xeque ou duvida quando o Rafinha jogava pelo Flamengo, ou pelo Grêmio, ou até mesmo pelo Curitiba. Quando jogou contra o São Paulo, tenho certeza que o Rafinha dava o melhor de si contra o time que ele torcia. Pois o que põe comida na mesa dele, do Rafinha, e de toda a família do Rafinha, é a profissão que ele escolheu exercer e não o time que ele torceu na infância. Então o Rafinha de cabeça quente errou feio em usar isso contra o profissional Claus. Mas isso faz parte do jogo. Vão caçar motivos para pressionar a arbitragem antes de um jogo como esse. Principalmente em uma torcida apaixonadíssima e fanática igual é a corintiana. Repito, a do Palmeiras faria exatamente a mesma coisa se fosse ao contrário. Não esquece de curtir esse vídeo, isso ajuda muito a gente aqui no canal e faz a gente chegar a mais pessoas. Todos que trabalham no futebol torcem para algum time. Antes mesmo do brasileiro, a hora que ele nasce, ele não gosta de futebol, ele gosta do time que ele nasceu. O treinador da sua equipe, por exemplo, não é torcedor do seu time desde criancinha. Ele é um profissional. Lembra do Cuca? Cuca treinador? Ele é palmeirense de infância, já falou isso várias vezes. O Cuca enfrentou o Palmeiras no Maracanã em 2020 pela final da Copa Libertadores. Ele treinava o Santos. Você acha que ele queria ser campeão ou que o time que ele torceu na infância fosse campeão? Todos sabemos a resposta dessa pergunta. E com a arbitragem não é diferente. Tem casos de árbitro que não gostam de futebol. Tem. Geralmente são esses péssimos árbitros que a gente vê. Mas a maioria que se torna árbitro é apaixonada por futebol e é importante que sejam apaixonados por futebol. Isso ajuda a interpretar e contextualizar a regra. Então o brasileiro, antes de gostar do futebol, gosta de um time. O Claus ser palmeirense ou não, pouco importa para o futebol. O que importa é se ele vai para o jogo, se ele vai para o campo de jogo e aplica a regra da melhor maneira possível. O Claus, em jogos como esse Palmeiras e Corinthians, já apitou 12 vezes.
E o Corinthians tem uma larga vantagem. 4 vitórias contra 2 do Palmeiras e outros 6 empates. O Corinthians tem vantagem estatística contra o Palmeiras, quando é o Klaus no apito. Isso se deve ao Klaus ser palmeirense? Vamos falar a verdade? É óbvio que não. Tudo isso que a mídia identificada com o Corinthians e a torcida corintiana está fazendo faz parte do jogo, pressionando a equipe de arbitragem para que quando tiver um lance duvidoso, o árbitro esteja condicionado ao seu favor. Não venha me falar de que o Klaus expulsou já o Cássio de uma certa maneira, pois ele já expulsou o Jailson também quando defendia as cores do Palmeiras. Faz parte do jogo. E o Rafael Klaus já está vacinado para isso. Não é a primeira decisão que ele vai apitar na carreira. Klaus que já tem 2 Copas do Mundo no seu currículo e deve colocar a terceira agora em 2026. Apitou a final da última Copa América, para vocês terem uma ideia. Klaus é muito experiente. Eu vou te contar um segredo. Assim como na Copa do Mundo o árbitro torce contra a seleção, eles podem falar que torce a favor, mas torcem contra, pois aí eles teriam a possibilidade de apitar uma final de Copa. Nas competições que o Palmeiras disputa, exceto o Campeonato Paulista, o Klaus torce contra o Palmeiras, pois não quer que o Palmeiras chegue nos jogos decisivos, pois ele pode apitar os jogos decisivos e ganhar mais dinheiro. Não é o torcer pelo Palmeiras que fez o Klaus chegar onde ele chegou, e sim o seu profissionalismo dentro de campo. Sorte da Federação Paulista ter um dos 10 melhores árbitros do mundo. As outras federações, assim como a Gaúcha teve que ir atrás do Marcelo de Lima Henrique, tem que ir atrás de árbitros de fora para apitar os jogos decisivos dos seus estaduais. E se você tem curiosidade em saber quanto os árbitros ganham para apitar uma final de estadual, então clica nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela e até lá, tchau, tchau.